Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. É um prazer tê-los novamente conosco. Há alguém que esteja vindo à nossa casa pela primeira vez? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Eduardo Machado. Como ele mesmo diz, ele não é um palestrante, ele é uma pessoa que fala, é um falador. E ele trouxe o tema para nós, é o Reino de Deus, né? Eu vou fazer agora o preparo de abertura da nossa reunião de hoje, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que farei? Que farei? Isso está em Paulo, em Atos. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis e incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões do favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorra ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Graças a Deus. Elevemos agora o nosso pensamento ao nosso Pai de misericórdia infinita, rogando a presença de nosso Mestre Maior, nosso amado Senhor Jesus, que esteja conosco nesse momento, iluminando as nossas mentes, transformando e abrandando os nossos corações, ampliando os nossos olhares, que possamos compreender tudo que o nosso irmão Eduardo nos trouxe, que ele possa ser auxiliado pelos mentores, e agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos está sendo dada, agradecendo aos mentores dessa casa, que tanto trabalham para nos acolher, e agradecendo a nossa Mãe Misericordiosa, que sempre cuida de cada um de nós com seu manto de amor, de luz e de caridade. Que possamos ter uma tarde de esclarecimento, uma tarde de conhecimento, de elucidação e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sempre fico muito feliz quando nos chamam, para falar da doutrina espírita. Antes de mais nada, queria parabenizar a vocês, mulheres, pelo Dia Internacional. O que seria de nós
se não fosse vocês, nós não estaríamos nem aqui. Então, a todas, encarnados e desencarnados, meus parabéns. Obrigada. O nosso tema de hoje, ele vem falar sobre o reino de Deus. É algo, quando nós falamos reino de Deus, nos vem mais a segunda palavra, Deus. Porque quando pensamos em Deus, não é somente um artigo de fé, é um artigo de necessidade de buscarmos ao Criador. Ao Criador, aquele que nos deu a vida. Ainda que não possamos compreender muito bem a sua essência, mas Ele nos deu a vida. Então, em todas as culturas do mundo antigo, chegando até hoje em dia, sempre houve a ideia de Deus, do reino de Deus. Principalmente quando nós vemos, quando Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, lançou a obra O Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira pergunta que ele veio fazer foi exatamente essa. Não quem é, como seja, mas que é Deus? É uma pergunta de todos os tempos para nós. E todos os povos da antiguidade já veneravam a ideia de Deus. Passando por todas as partes do planeta, né, as civilizações antigas já tinham essa ideia, porque isso é intrínseco dentro de nós. Como o codificador foi colocar na segunda lei, a lei de adoração, ele veio perguntar: existem povos ateus? Questão 651. Os espíritos respondem: não. Não existem povos ateus. Todos têm a ideia de Deus. Então, essa ideia é dentro de nós, né? Que faz parte de nós. E essas civilizações mais antigas, como nós falamos, elas costumavam cultuar Deus, como não entendiam, não tinham entendimento como nós temos hoje, espíritos mais um pouco menos animalizados, um pouco mais evoluído, eles cultuavam Deus de diversas formas. O sol era considerado Deus, o mar era considerado Deus, a lua, uma grande floresta, tudo isso era considerado Deus. O tempo foi passando e a mentalidade foi se modificando, assim como a evolução. Então a gente observa que, passado esse tempo, como nós estamos no Ocidente, a nossa estrutura religiosa é judaico-cristã, porque o cristianismo tem raízes no judaísmo. Jesus era hebreu e ele buscou a essência do judaísmo para trazer as mensagens, as novas mensagens. Porque, como diz o primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei, eu vim dar prosseguimento. Então Jesus veio trazer um novo prosseguimento da lei. Passado mais de 1.300 anos, entre Moisés e Jesus, Jesus veio trazer um novo segmento. Então, quando a gente fala na estrutura judaico-cristã, nós temos que ver que a ideia de Deus, ela vem desde lá do patriarca Abraão, passando por Moisés e chegando a Jesus, e chegando até nós. Desde lá do patriarca do povo, das 3 raças, né? Então a gente observa, desde lá até aqui, há sempre a ideia de Deus, mas essa ideia foi modificando ao longo do tempo. Em Abraão, nós vamos ver que ele, na cidade de Ur, que podemos localizar, hoje em dia ficava mais ou menos entre o Iraque e o Irã, ali no sul do Iraque,
Ele foi chamado pelo próprio Deus para ele sair daquela terra, deixar sua parentela, que Deus mostraria uma nova terra que ele teria que habitar. E ele, obediente, fez isso. O Deus que Moisés nos aprendeu, o Deus que aparecia para Moisés, era como se fosse um Deus familiar. Para Abraão, era um Deus familiar, onde ele conversava com Deus propriamente. O Deus era chamado de El Shaddai, o Senhor. Era uma condição de Senhor para a criatura. Então, em Abraão nós temos esse início, né? Nós vamos observar toda essa trajetória, onde ele começou essa ideia de Deus, obedecendo a esse sistema. Passaram-se mais ou menos de 800 a 900 anos, vem Moisés, né? E o próprio Deus, na concepção de Abraão, era um Deus destruidor, era um Deus que castigava também. Nós vamos observar isso quando a gente lê a Gênesis, que ele diz lá, Abraão conversando sobre Sodoma e Gomorra, Deus falando para ele, eu vou destruir o povo enquanto não tiver uma civilização limpa. Aí Abraão começa o diálogo, mas Senhor, se tiver um grupo de pessoas civilizadas, o Senhor vai destruir? Ele falou assim, eu não quero um grupo de pessoas, eu quero uma nação inteira. E continua o diálogo, até que Abraão mostra que há pessoas de boa índole e Deus não destrói as duas cidades. Em contrapartida, para provar a fé de Abraão, Deus quis um holocausto do próprio filho do Abraão, que ele colocou para sacrifício, e no momento extremo que Abraão ia sacrificar seu filho, Deus fala com ele, não faça esse sacrifício mais, você já provou a sua fé. Então a gente observa como era essa relação, se era de Abraão, era também dos povos antigos. E nós vamos ver que nessa estrutura que nós falamos, Emmanuel vem nos classificar que dentro, no livro A Caminho da Luz, que dentre as 4 raças, os 4 povos que vieram habitar o nosso planeta, vindo degradado, vindo expurgado do planeta deles, aqueles que tinham a fé consolidada em Deus, a noção mais precisa de Deus, era exatamente aquilo que Emmanuel foi chamar de os israelitas, ou seja, o povo hebreu. Dentre os 4 povos, os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, esses é que vinham com a consolidação de Deus. Mas o grande problema deles era o grande orgulho que tinham. Então, eu vi toda essa questão, Emmanuel vai nos dizer de maneira clara sobre esse povo, né? Então, passando essa ideia de Abraão, nós chegamos a Moisés. Em torno de 700 a 900 anos, vem Moisés. Moisés foi aquele ser, o libertador do povo hebreu. O povo hebreu que ficou cativo no Egito durante 430 anos, servindo de escravo, e ele foi o libertador. E o Deus que Moisés apresentou era um Deus guerreiro. Era um Deus que destruía um povo em benefício do povo hebreu. Era um Deus que precisava ser temido. Precisava ser as pessoas terem medo. Por quê? Porque o povo éramos bárbaros, vamos colocar nós, éramos bárbaros. Então a ideia de Deus teria que ser uma ideia de um Deus cruel, um Deus guerreiro, um Deus forte, para impor medo. Se não fosse assim, o povo não ia aceitar Deus. E em Deus, Moisés o apresentou como Iavé, ou então como Jeová, o Senhor dos Exércitos, né? Esse Deus que até hoje, muitas das vezes, as pessoas cultuam. Nós podemos ver que muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, para você se dirigir a Deus,
você tem que ser temente, você tem que se ajoelhar e ser temente a Deus. E nós não temos que ser temente a Deus, nós temos que amá-lo, né? Então Moisés trouxe toda essa cultura de Deus, trouxe a Torá, ou seja, os 5 livros da lei judaica, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio e Gênesis, como também trouxe 613 leis civis, leis sanitárias, para aquele povo que vivia no deserto, caminhando pelo deserto. Eles não tinham ainda um local geográfico determinado, né? E vamos ver também que o Deus de Abraão, ele se manifestava em determinados locais, como se fosse um local geográfico, assim como Moisés. O Deus que Moisés veio apresentar, ele se manifestava dentro das tendas do tabernáculo, junto da arca de aliança, onde localizavam-se as leis mosaicas, ou seja, a Torá. Então, além de Moisés ter trazido tudo isso, ainda nos trouxe algo que é inviolável na lei, que Jesus veio falar, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dentro da lei de Moisés são algo divino, que nós não praticamos até hoje. Se nós olharmos bem ao fundo, nós não praticamos. As primeiras 3 mandamentos são mandamentos de Deus. Eu sou o Senhor seu Deus, que vos tirei do Egito, não fará diante de mim imagem, etc. e tal. E assim vai. O primeiro, segundo e terceiro é Deus se apresentando para as criaturas. A partir do 4º mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe. A partir do 5º é a negação. Não roubarás, não cometerás falso testemunho, não invejarás as coisas do próximo, nem o gado, nem a esposa, nem a casa do próximo, e assim sucessivamente. E a gente faz isso? Não invejar, não matar, não dar falso testemunho, né? Falso testemunho, uma mentira branda. Então, são leis, são mandamentos que nós ainda não compreendemos. E Moisés veio trazer a configuração da Bíblia, né? Quando ele nos mostra que nós fomos criados à imagem de Deus, lá na Gênesis, item 12, que ele fala assim: e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus no homem e na mulher. Ou seja, mostrando que nós fomos criados à imagem do homem, simbolicamente, a imagem de Deus. E a partir daí, passaram-se 1.300 anos e vem Jesus. Jesus veio trazer uma outra concepção de Deus. Não aquele Deus guerreiro, aquele Deus de um povo que abençoava um povo e odiava o outro. Aquele Deus que mostrava temor para as pessoas, aquele Deus cruel. Não, Jesus veio trazer uma nova mensagem para nós. Veio trazer um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus de bondade, chamado Abá. Jesus chamava Deus de Abá, que significa papai ou paizinho. Esse era o Deus que Jesus veio nos trazer. Alguém que não nos maltrata, mas alguém que está conosco, nos auxiliando, nos orientando, né? Mostrando a sua misericórdia conosco a todos os momentos. Só pelo fato de nós estarmos presentes numa vida, a vida é uma só, presente nessa existência, já mostra a misericórdia de Deus, para nós vencermos as nossas dificuldades. Então Jesus foi esse que trouxe essa ideia de Deus, um Deus de tanto amor, que lá no versículo ele vai dizer assim, numa das suas passagens: quem de vós, que se um filho pedir um pedaço de pão, dará uma pedra? Se pedir um pedaço de peixe, dará uma serpente? Vós que, sendo homens maus, do jeito que sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus? Então, mostrando a solicitude de Deus para com todos nós, né? Essa
essa solicitude de amor. E Jesus veio mostrar que Deus, Ele não se manifesta propriamente em um lugar determinado, como se fosse um local geográfico, como se tivesse casa para habitar, não. Nós vamos ver isso naquela linda passagem que temos entre a mulher samaritana e Jesus. Porque os samaritanos, eles tinham uma divergência muito grande com os judeus. Era o único povo ali dentro do povo hebraico que os judeus não aceitavam como fazendo parte da raça hebraica. Por quê? Porque a própria população hebraica, ela foi dominada várias vezes, 5 vezes, por povos diferentes. E quando se tratou do povo samaritano, eles se fizeram como se fosse uma miscigenação com os povos babilônios, com os povos assírios, com os povos caldeus. Ou seja, eles se misturaram, não ficaram mais puros como teria que ser. E a partir dali, ficou um ranço, dizendo que os samaritanos não eram puros. Haja vista aquela parábola do bom samaritano, onde o doutor da lei nem quis falar o nome do samaritano. E os samaritanos, Jesus caminhando, né? O evangelista vem nos dizer que seria muito fácil Jesus chegar a Jerusalém. Bastava ele caminhar ao lado do rio, e ele, ao Rio Jordão, ele chegaria rapidamente em Jerusalém. Mas ele teria que passar na Samaria, na cidade de Siquém. Por que Jesus teria que passar? Para deixar um ensinamento para aquele povo. Conta-nos os evangelistas que para você sair, se você seguisse a linha reta para Jerusalém, você pouparia 50 quilômetros e não subiria nenhuma serra. Já indo para a Samaria, não. Você teria que subir uma serra e se afastar 50 quilômetros em situações de extrema dificuldade. Não tínhamos carro, não tínhamos moto, não tinha cavalo, porque os árabes aquele povo não andava de cavalo. Quem andava de cavalo eram os romanos, né? O povo árabe daquela região, eles usavam muito, era camelo, não cavalo. Então, Jesus sai da rota e vai para Siquém. Ali, naquele local onde tinha um poço, onde Jacó, né, quase que cometeu o holocausto também em vista de adorar a Deus, e aquele poço minava água. Aqui Jesus chegou, sentou próximo ao poço, e os discípulos foram buscar alimento. Os samaritanos não falavam diretamente com os hebreus, principalmente vocês mulheres. Era proibido se dirigir à mulher. Era proibido. Então Jesus sentado, vem a samaritana com um jarro na cabeça e vai pegar água naquele poço de Jacó. E quando ela vai pegar água, quando ela tira o cantil ou o balde, Jesus olha para ela e fala: pode me dar água de beber? E ela olha para o mestre, observa e pensa intimamente: como tu, judeus, me pede água de beber, se é proibido você conversar com o samaritano? Aí ela explica isso: como tu, judeus, me pede água para beber? Aí Jesus olha para ela e começa um diálogo lindíssimo. Jesus fala para ela: se tu soubesse quem é que te pede água, quem tem a água limpa da fonte, porque te digo, você beberá dessa água e terá sede de novo, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa água saciará a sua sede. E ali começa o diálogo. E ele vai falando, conversando com ela, e ela vai entendendo que ali está um profeta. Aí ela pergunta, antes chamava de tu, aí depois que ele falou isso, falou: Senhor, mas onde tem essa água de beber? Aí ele fala: a água de beber que eu te der, essa água saciará a tua sede, nunca mais terá sede. Aí ela fala: mas um dia virá um profeta que nos dará essa água de beber.
Aí Jesus faz a grande revelação, mas eu sou o Messias. E ela chama todos e começa o diálogo, né? Jesus fala para ela que ela já teve 5 maridos, mas os maridos não a quiseram, e o último que ela tem, ela vai ter problemas. Então é um diálogo lindíssimo. E chega numa parte do diálogo que ela fala para o Senhor, para Jesus assim: Senhor, a lei nos pede para que nós possamos adorar Deus aqui no Monte Garizim, onde foi construído um templo, porque os samaritanos não poderiam frequentar a sinagoga, o templo de Jerusalém. E em Jerusalém, eles construíram esse templo no Monte Sião, onde ficava as tendas do tabernáculo com a Arca da Aliança. E ela falou: Senhor, nós adoramos Deus aqui no Monte Garizim, e os judeus adoram Deus no Monte Sião, nas sinagogas. Aí Jesus olha para ela e fala: chegará um tempo que não se adorará a Deus nem aqui no Monte Garizim, nem no Monte Sião, nas sinagogas, porque Deus é espírito e teremos que adorar em espírito e verdade. Mostrando para todos nós, para todo aquele povo, que Deus não habita propriamente um local, que Deus transcende tudo isso, não é local geográfico para nós adorarmos Deus. Deus está em todos os lugares, porque, como Allan Kardec veio dizer na questão 10, os atributos de Deus: Deus é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, misericordioso. Deus é todos os substantivos, né? Então, se Ele é onisciente, Ele está em toda parte, em todos os lugares. Mas nós procuramos templos de pedra para adorar Deus, porque isso foi nos imposto durante mais de 1500 anos após Jesus, onde nós mesmos ficamos quase que 1000 anos, 1200 anos, sem poder ler a Bíblia, que era proibido. Era proibido ler a Bíblia. Só quem poderia ler eram os sacerdotes. Então, tente imaginar, nós só conseguimos ler a Bíblia depois que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Mas se passaram 1500 anos, então tudo que nós tínhamos que fazer, nós teríamos que recorrer ao homem, né? Aqueles chamados homens da igreja. E Kardec vai mostrar que Deus, o que a doutrina nos diz? Que Deus é o quê? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, se Deus é a inteligência suprema, nós somos espíritos. E os espíritos são o quê? Como diz Allan Kardec na questão 76. Os espíritos são a criação inteligente. O que são os espíritos? É a criação inteligente de Deus. Se Deus é inteligência, nós somos inteligentes. Nós temos o DNA de Deus. Todas as virtudes nós temos, mas temos que nos desenvolver para isso. Deus não nos criou pronto. Deus criou todos nós simples e ignorantes. Criou todos nós iguais. Mas a partir das existências é que nós vamos nos desenvolvendo, né? Então, essa é a condição que Jesus veio nos trazer. E Jesus veio trazer tanta coisa para nós. Quando Ele vem falar desse reino de Deus, antes mesmo dele começar a fazer a sua primeira pregação, ele passa 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, é uma parábola, né? Que foi, segundo os evangelistas, ele foi tentado pelo demônio, pelo diabo, como se Jesus sofresse tentação. A gente observa isso quando vê a escala espírita, um espírito puro. Um espírito puro, ele não sofre tentação.
Ele não sofre influência da matéria. Nós não somos espíritos puros. Nós estamos na última classificação. Sim. Né? Qual é a nossa classificação que Allan Kardec coloca na questão 100? Espíritos imperfeitos. Espíritos impuros. E o que Kardec coloca nessa classificação de espíritos impuros? Predomínio da matéria sobre o espírito, egoísmo, vaidade, ambição, a não compreensão de Deus e suas leis. Então, tudo isso faz parte de nós, espíritos puros, que estamos em via de melhoramento, de nos tornarmos puros. Mas isso não é de uma hora para outra. A notícia triste é que nós temos muitas reencarnações para cumprir. Mas a notícia alegre é que nós somos imortais. Deus é eterno e nós somos imortais. Uma vez criado por Deus, você já existia antes de reencarnar, está existindo dentro desse corpo físico e vai continuar existindo depois. Nós somos imortais. Isso que nós estamos passando, chamado vida reencarnada, é somente um aprendizado, onde o espírito necessita de um corpo, espírito imperfeito, para poder desenvolver suas habilidades. Mas isso é um tempo. O homem utiliza a força. Deus utiliza o quê? O tempo. O tempo de Deus é um e o nosso é outro. Então, Jesus, antes de começar a sua pregação, ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. Ele, sabendo que João Batista, seu primo, estava preso, começou a falar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E a partir dali, ele foi fazer a sua primeira pregação, que foram as bem-aventuranças. Esse hino de amor que nós ainda não compreendemos, nós ainda não praticamos. Estamos, pelo menos Eduardo, está muito, muito longe. Só para nós termos uma ideia, para não fugir do assunto, nós estamos até 11 horas, não é isso? Meia-noite? 18 horas. 18, né? Só para nós termos uma ideia, a primeira bem-aventurança que ele veio trazer foi exatamente aquilo que nós não temos. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Será que você é humilde? Será que eu sou humilde? Porque pobre de espírito é aquele que tem a humildade, está predisposto a aprender, está aberto a aprender, a aceitar. E às vezes a gente não aceita, não quer aprender. O nosso personalismo é muito grande. Nós nos achamos superior a tudo. E as bem-aventuranças são um degrau. A gente não sai de bem-aventurados os pobres de espírito e passa para o segundo. Bem-aventurados aqueles que sofrem, os que choram. E depois sucessivamente. Bem-aventurados os pacificadores, os que são mansos e pacíficos, e sucessivamente. Então Jesus veio nos trazer isso, os ensinamentos. E quando ele vinha falar desse reino de Deus, ele veio nos dizer parábolas. As parábolas de Jesus têm um ensinamento profundo. E ele veio falar 7 parábolas, chamadas parábolas do reino. Que ele veio comparar o reino de Deus, olha só, ele veio comparar o reino de Deus a uma rede de pesca, onde o pescador saiu para pescar e colocou sua rede e pegou muitos peixes. Depois ele veio falar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Veio falar da parábola do grão de mostarda, veio falar da parábola do joio e do trigo e veio falar também da parábola do tesouro, que um homem foi na terra, foi caminhando pela terra e encontrou um tesouro. E vendeu tudo o que tinha para comprar aquela terra para ficar com o tesouro. E depois ele vem falar também da parábola da pérola preciosa, que o homem saiu, foi ao mar e encontrou uma ostra.
E dentro da ostra ele encontrou uma pérola preciosa. Então a gente pega tudo isso. Onde é que se pega o peixe? Dentro do mar. Onde é que se semeia a semente? Dentro da terra. Onde é que se encontra a pérola? Dentro da ostra. Vocês estão entendendo? Aí Jesus vem falar: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, o reino de Deus está aqui dentro. Não é um lugar geográfico, mas é dentro de você. E Allan Kardec vem nos mostrar isso no capítulo 2, quando Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Por que o reino de Jesus não é desse mundo? É porque nós ainda temos a essência dos maiores males da humanidade, a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. São os dois maiores males da humanidade. O egoísta que quer tudo para si, aquele que fala com os outros colocando na primeira pessoa do singular, eu, quer tudo para si e não se reparte. E o orgulhoso é aquele que se personaliza como o melhor de todos. Todos nós ainda trazemos, cada um no seu grau, ainda o orgulho e o egoísmo dentro de nós. É só nós lermos a questão 913, da 913 a 917, nós vamos ver isso. Né? Então, se Deus é a inteligência suprema e nós, os espíritos, são a inteligência da criação, isso mostra que nós temos a essência de Deus dentro de nós. Toda a essência de Deus está dentro de nós. Mas nós temos que desenvolver essa essência, né? Desenvolver os nossos dons, buscar esse reino de Deus, porque o reino de Deus não está aqui nas coisas materiais, não é um local geográfico. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, e muitas das vezes é um local onde a gente menos procura. Onde a gente menos procura o reino de Deus é dentro de nós. Aqui o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, foi dizer, né? Vós sois o templo de Deus vivo, porque Deus habita dentro de nós. Nós queremos procurar Deus nas coisas externas, e não. Deus está dentro de nós. Se nós pegarmos a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, nós vamos ver os atributos de Deus, todos os atributos que o codificador coloca ali, dessa essência divina, né? Todos os atributos que um dia nós vamos ter. Esses atributos nós já temos, nós só temos que desenvolvê-los, porque Deus é Pai, como Jesus veio nos dizer, e o Pai quer o melhor para cada um dos seus filhos, né? Deus é nosso Pai. Tanto é assim que quando pediram Jesus para ensinar a orar, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. E a primeira palavra que ele disse na oração foi o quê? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Não é um céu, porque Deus é o Senhor do universo. Nós ainda não vamos compreender o que seja Deus, na questão número 13. Um dia o homem compreenderá Deus? A resposta não. Porque o homem está em volta da matéria e falta sentido para isso. Nossos sentidos ainda são materiais. Nós somos espíritos, mas não nos vemos como espíritos. Nós nos apegamos às coisas materiais. Nós achamos que somos corpos com habitação de espírito. Mas não, nós somos espíritos habitando dentro do corpo. Nós somos espíritos. Cada um de nós aqui é uma essência divina, é uma alma. Né? Por isso a necessidade de nós procurarmos entender, nos melhorarmos,
vencer aquilo que ainda está muito dentro de nós, o velho homem, esse homem, né, evoluído intelectualmente, mas moralmente ainda muito atrasado. Haja vista os sentimentos que nós trazemos. A gente observa isso todos os dias, todas as horas. Não precisa nem a gente ver o noticiário. Basta olhar dentro da nossa casa, pronto. Aquele clã familiar. Se alguém falar mais alto com você, o que geralmente a gente faz? A gente fala mais alto, a gente grita, a gente pisa no pé. Bateu em mim, eu bato também. Gritou comigo, eu grito mais alto. Me xingou, eu xingo também. É o quê? O nosso instinto, a nossa violência, que ainda é muito forte, em diversas áreas. Por isso é que na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós estamos passando por momentos difíceis, não é fácil. Estamos passando por essa transição que requer de nós extrema atenção, extrema resignação. Eu não conheço ninguém que não esteja passando por problemas difíceis. Não conheço. Né? A gente está vendo as situações que nossa humanidade, não é nem a nossa sociedade, a nossa humanidade está mergulhada. As questões climáticas, né? As questões sociais, as questões morais. Então, é um período conturbado que os espíritos já vêm nos falar. Mas, segundo eles nos falam, é o melhor período. Eu não concordo. Eles dizem que é o melhor período para você estar na Terra. Eu, particularmente, não queria estar aqui. Eu queria estar desencarnado, porque é muito a reencarnação no nosso planeta, é um fio. É você caminhar por um fio de uma navalha. A gente pode cair a qualquer momento. O descuido nosso é muito maior do que a gente se cuidar. Por isso Jesus nos recomendava: olhai, vigiai e orai, para não cairmos em tentação. A todo momento nós somos tentados. Se não somos tentados fisicamente, somos tentados emocionalmente. Se não somos tentados emocionalmente, somos tentados espiritualmente. Quer ver? Na questão 458 do Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que os espíritos respondem? Muito mais que possamos imaginar. A tal ponto, são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Porque a gente pensa, muitos pensam que estão fazendo as coisas e não tem ninguém olhando. Né? Fisicamente não tem não. Pô, me dei bem, ninguém viu. Será? E o mundo espiritual que está ao nosso redor? É um mundo que se funde com o mundo material. Quem é que está nos observando? Quem é que está nos olhando? Quem é que você chama para junto de você? Pelos seus pensamentos, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelo que nós fizemos lá atrás, em existências passadas. Por isso é que não existe crime perfeito. Existe crime perfeito? Porque ele achando que ele está sozinho, não está. Tem uma multidão, como diz Paulo. Nós temos uma multidão de testemunhas que está ao redor de nós. Temos que ter atenção nisso, porque a doutrina vem nos esclarecer tanto e a gente esquece. A gente esquece que não estamos sozinhos. Esquecemos que existem olhares que estão junto de nós. A todo momento, ninguém nunca está só. Mas a soberana, a justiça e a bondade de Deus também está conosco. Se nós temos seres que estão toda hora querendo puxar o tapete para nós temos uma comunidade de espíritos bondosos que estão torcendo por nós, que estão nos ajudando.
Até porque, antes de nós adentrarmos na carne, ninguém falou para você, meu irmão, que seria fácil. Seu mentor falou para você, ó, seu roteiro está aqui. Olha bem para o teu roteiro, vê se vai ser fácil. Você vai ter a família tal, vai ter o esposo tal, vai ter o filho tal, aquele filho que você brigou, que tirou a vida, ou ele tirou sua vida, aquele marido que você traiu, ou aquele marido que traiu você, aquele parente que te roubou tudo. Né? E vamos todo mundo reencarnar juntos. Porque a essência divina, o sentimento maior, é aquilo que Jesus veio nos trazer, que é o amor. Jesus veio nos trazer o amor, nos mostrar o amor na sua essência. O amor, esse amor que Deus nos dá. Né? E nós ainda não compreendemos isso também, porque o nosso amor ainda é um amor egoísta. Nós queremos as coisas só para a gente, queremos que o outro goste da gente como a gente quer. Minha esposa no outro dia falou isso comigo. Ah, você não gosta de mim. Eu falei assim, por quê? Ah, você não faz o quê? Não faz dessa maneira? Eu falei assim, peraí. Mas olha só, eu sou um espírito diferente de você. As suas conquistas, eu ainda não tenho, mas eu vou chegar lá. Mas daí você achar que eu não tenho amor por você por não fazer dessa maneira, você está equivocada. Ou então você é Deus, está lendo um pensamento. Né? Então, houve uma conturbação, não preciso nem dizer, né? Mas depois a gente volta às pazes. Então a gente observa. Em Jesus ele veio nos trazer o quê? A solidariedade. Nós sermos solidários uns para com os outros. E nós somos solidários? Talvez sim dentro de casa, dentro de uma escola religiosa, mas na vida prática, todo dia. Será que somos solidários? Será que temos aquele amor que Jesus nos mostrou na última ceia, quando ele foi lavar o pé de Pedro, e Pedro falou assim, não, o senhor não vai lavar meu pé, nem os dos meus companheiros, o senhor está sendo ingrato, porque Jesus pegou a túnica, amarrou na cintura, como se fosse um escravo, e foi lavar os pés. Aí Pedro falou, não, o senhor não vai lavar os pés, os meus pés. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo no meu reino. Aí Pedro olha para ele, então me lava o meu corpo todo. Aí Jesus foi, lavou os pés, sentou na mesa, disse que seria traído, quem estava ali na mesa iria traí-lo. Aí ele levantou, lavou os pés, e depois da lavação dos pés, ele fala assim, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro mandamento, segundo fala, é esse que Jesus falou. Ameis uns aos outros como eu vos amei, porque assim saberão que são os meus verdadeiros discípulos. Então, meu irmão, se você se diz cristão, devemos amar como Jesus amou. Gostar como Jesus gostou. Fazer o que Jesus fez. Mas é difícil? Não é difícil, é trabalhoso. É muito trabalhoso, sim. Mas ele também nos recomendou que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aquele que quiser, ele não ordenava igual Moisés ordenava. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Jesus não mandava. Jesus
mostrava aquele que quiser. Se você quiser vir após ele, então faça. Agora, se você não quiser, continue na sua caminhada, que daqui a milênios, né, nós vamos nos encontrar. Foi aquilo que Jesus falou para Emmanuel. Lembra do senador Públio Lentulus? Que, a pedido de Lívia, a sua esposa, ela conversando com ele para ir de encontro ao Mestre, ao Messias, porque a filhinha, Flávia, era ranceniana, ou seja, tinha lepra, e ele não queria ir. Ele falou: mas o que eu vou fazer com aquele homem? Ele, o Messias? Não, eu tenho meus deuses romanos. Mas ele, de tanto insistir, que vocês mulheres têm um convencimento muito grande, ele acabou indo. E ele foi pensando no meio do caminho: como é que eu vou conseguir localizar esse homem? Como é que ele deve ser? Em que? Será que ele vai conseguir falar na língua que eu falo? São todas objeções dele. E ele vai no finalzinho da tarde e senta em frente ao lago Tiberíades e vai ficar pensando na sua vida, no acontecimento que ele presenciou do filho, do rapto do filho, nas dores que ele estava passando, por que ele estava ali na Judéia. E ele foi pensando nas dificuldades. E daqui a pouco ele sente um aroma muito grande, uma paz muito grande. É como se o mundo parasse naquele momento. E quando ele olha, ele observa aquele ser à frente dele. Eu fico imaginando como Jesus deveria ser bonito fisicamente. Pedro mesmo diz isso quando Jesus estava atendendo em sua casa, que ele tirou o mestre, que o mestre já estava muito cansado, e falou assim: terminou agora a sessão, vamos lá, o mestre está cansado. E ele levou Jesus atrás de sua casinha, que era o quartel-general dos discípulos, e ele começou a observar Jesus, observar a sua face, uma face tão bonita, aqueles cabelos ondulados, como se a moda nazarena, caído até o ombro, aqueles olhos, numa expressão muito forte, que ele pareciam duas estrelas, aquele sorriso meio, mas uma expressão de melancolia muito forte, devido ao nosso sofrimento. Então eu fico imaginando como deveria ser bonito Jesus, como é bonito esse Espírito, né? E Emmanuel observando aquela criatura, e de repente ele observou que ele estava de joelhos, contemplando Jesus. Nem mesmo a apresentação do imperador comoveu tanto ele. E ele olha para Jesus, e Jesus, observando ele, porque Jesus fazia um check-up na nossa alma, mais internamente do que possamos imaginar, e falou para ele: aqui vem, senador, não venho por ti ao teu encontro, que ainda tem a essência egoísta e orgulhosa, mas venho a pedido de um coração amoroso, que não é o seu, mas atender a sua filhinha, leprosa e inválida. E o diálogo continua. Aí chega um certo tempo, eu não vou falar isso para vocês, está lá, vamos pegar a obra 2000 anos, entre as páginas 86 a 100, está toda essa característica. E Jesus fala para ele: está um minuto decisivo na sua vida, você pode me seguir agora ou daqui a milênios, está em seu querer. Jesus toca na cabeça dele, parece que ele volta, e ele volta para casa. Quando ele chega em casa, a filha está curada. A esposa vai falar com ele, ele não aceita, que foi a cura de Jesus. E ele volta àquele estado grosseiro dele, orgulhoso. O que acontece? As vidas sucessivas, ele vai se tornar depois Emmanuel. Precisou passar milênios para que ele se despertasse.
para Jesus. E assim somos nós. Quando é que nós vamos despertar para Jesus? Quando é que nós vamos deixar que Jesus entre no nosso coração, entre na nossa vida, que possamos, ter um pensamento, antes de fazer algo difícil, o que Jesus faria, o que eu estou fazendo? Como Jesus faria o que eu estou fazendo agora? Como ele pensaria? É uma reflexão para a nossa vida, né? E sempre buscar a Deus, essa essência divina, porque Deus é a razão do nosso ser. Quem de nós, muitas das vezes, acorda e não faz nem mesmo uma oração? Quem de nós, que muitas das vezes vai dormir e não agradece a Deus pelo dia, pela vida? Então, são questões simples, mas que nós temos que ter esse hábito de fazer o culto cristão do Evangelho no lar, trazer os amigos espirituais uma vez por semana, fazer o culto, 15 minutos, 10 minutinhos. Ah, mas ninguém quer fazer. E precisa ter alguém com você? Como Jesus diz, se um ou dois estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Nós estamos sozinhos? Não, nunca. Então, o culto cristão é esse culto para nós fazermos, chamar Jesus para dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, para que possa harmonizar o nosso convívio interno entre os membros. Então, quando falamos em o reino de Deus, eu lembro também de Pedro. Eu gosto muito do apóstolo, para mim é o predileto, é o queridinho da minha vida, Pedro. Conta-nos Humberto de Campos que ele estava preso e ele foi arrancado do cárcere para o seu martírio, para ser morto. E a multidão acompanhando aquele senhor de cabelos brancos, com mais de 80 anos, com as vestes simples, os seguidores cristãos chorando, crianças vindo beijar suas mãos, os velhinhos inválidos vindo abraçar, mas o cortejo de soldados romanos caminhando junto com Pedro. E muitos daqueles soldados, seus familiares, foram tirados pelas suas mãos. Mas tinha um dos soldados, que era o chefe, chamado Anicerto Sartório, que não se comovia. Ele caminhando e Anicerto Sartório falando para ele: seu judeu imundo, chegou sua hora, não duvide da crença do povo, você vai morrer. E Pedro, como se estivesse em outra dimensão, começou caminhando. O dia era aquele meio-dia, um sol muito forte, e ele subindo a escadaria para ser crucificado, como ele observou os templos romanos, observou o campo de Marte, observou as estátuas dos imperadores, as termas e todos os jardins, estava no alto, e sua mente começou a sair dali, começou a buscar Cafarnaum, voltar em Cafarnaum, sentir o mestre de novo. E ele sentiu uma saudade muito grande de Jesus, das suas pregações, das suas curas, do seu apostolado naquelas praias. E o soldado Anicerto Sartório falando: vamos, seus judeus imundos, chegou sua hora. Os soldados pegou ele, ainda que desconcertado, porque eles estavam tendo um imenso respeito, mas começaram a perfurá-lo, estacado na cruz. E ele pediu que queria ser crucificado de cabeça para baixo, não ser igual ao mestre. E foi crucificado assim. Mas o seu pensamento estava tão longe que ele poderia quase sentir as brisas, o cheiro das romãzeiras de Cafarnaum. Estava o seu pensamento no mestre.
E os soldados empunhando os grampos, dilacerando a sua pele, ele quase não estava sentindo. Eis que o dia já está se escoando e nada dele morrer, até que o soldado Aniceto Sartório pega uma pedra e arrebenta na cabeça dele. O sangue jorra e Pedro desencarna. Ele, abrindo os olhos, ele observa seu corpo e observa uma multidão de anjos que vieram ter com ele. E quando ele olha mais para o alto, ele observa que vem um homem em sua direção. Era Jesus que chegou até ele. E ele levanta, vai beijar os pés do mestre. Jesus o acolhe e leva ele para a sua morada. Jesus vai para as moradas infinitas, mundos de extremo amor e bondade, onde Pedro vai se repousando, se refazendo de toda a sua jornada, e ele em contato com o mestre, vendo amizades de longas datas, amores de suas vidas que estavam ali, até que uma certa vez ele vê Jesus vindo em sua direção, e Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, descanse quanto você puder, mas é necessário que eu volte. Pedro olha para ele: vais aonde, Senhor? Aí Jesus mostra, aponta um pequeno ser escuro no universo. Vou voltar para a terra, porque enquanto houver um gemido de dor, há necessidade que eu volte. E Pedro olha para Jesus e fala: então eu também irei. Então eles voltam junto para a terra, e vem aquela caravana. Quando eles chegam em Jerusalém, eles passam por Jerusalém e vão direto lá em Roma, onde os cristãos estavam sendo supliciados, estavam sendo mortos, crucificados, comidos pelos animais, e sendo incendiados vivos. E Pedro se comove, e Jesus começa a balsamizar a todos. Até que em um certo momento Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, alguém te chama. E Jesus aponta. Era o soldado Aniceto Sartório, que estava com seu filhinho na mão, quase desfalecendo. Pedro observa, vai de encontro a Aniceto Sartório. Aniceto Sartório pedindo perdão pelo que ele tinha feito, porque ele já tinha se aderido ao movimento cristão. Pedro imediatamente arregaça as suas mãos e impõe em cima do menino. E o menino começa a se mexer, volta de novo a ter a saúde. Aí conta-nos Humberto de Campos: para Aniceto Sartório será um novo começo, e para Pedro o trabalho continua. Então, meus irmãos, que possamos ter Deus mais presente em nossas vidas, não um Deus ausente, mas um Deus presente, aquele Deus que Pedro mesmo veio mostrar-nos para nós, quando ele falou de Jesus: quem és que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que possamos trazer esse Deus e esse Jesus sempre dentro de nós. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Eu falei que eu sou contador de história, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Eduardo, por trazer um tema tão rico e emocionante. Bom, nós vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é os passes. Pedimos aos passistas, por favor, que se posicionem, e o público que se mantenham em silêncio, em oração, por gentileza. Pode. Pode sentar em qualquer cadeira, ali atrás. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma vez ter estado conosco. Sabemos agora aonde fica esse reino de Deus. Basta agora acessá-lo. E para isso, temos ensinamentos de Jesus, que através do perdão, precisamos perdoar para sermos perdoados, através da indulgência, da empatia com a compaixão, do amor ao próximo, seguindo tudo aquilo que Jesus nos deixou. Obrigada, Senhor, obrigada, Mestre, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigada mais uma vez, Pai, por ter nos dado seu Filho como exemplo, que está sempre aplainando o nosso caminho, o caminho que nos leva a Ti. Obrigada, Mãe, de misericórdia infinita, que nos trouxe, aceitou trazer o seu Filho e nos deixar. Obrigada aos mentores dessa casa, por nos tratar com tanto amor, com tanto carinho. Nesse momento, vamos lembrar do nome daquelas pessoas que se encontram nas caixinhas, dos nossos amores, nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos amiguinhos pets que estão em evolução conosco. Que nenhum deles sejam esquecidos, que todos possam ser alcançados pela luz que parte do Sagrado Coração de Jesus. Que a nossa casa possa sempre ser iluminada. Que Jesus, em sua misericórdia infinita, alcance a cada um de nós, nos protegendo sempre, nos amparando, iluminando a cada um de nós, iluminando a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta e todo o universo. Obrigada, Senhor, por tudo quanto recebemos de Ti. Graças a Deus. Peço a vocês, por gentileza, mais um minutinho da atenção de vocês para dar alguns avisos. Vocês, como sabem, né, a nossa casa, todos os domingos nós damos cesta básica para as famílias das crianças que nós assistimos aqui na evangelização. Então, contamos sempre com a ajuda de vocês para essa doação dessas cestas com os alimentos, né? Se encontra aqui do lado da cantina, se eu não me engano, acho que tem um quadro com todos os alimentos que nós necessitamos. Então, são alimentos que todas as semanas nós precisamos, porque são distribuídos e assim, precisamos mesmo da ajuda de cada um de vocês. Não precisa ser muito, se cada um puder dar um quilo de cada alimento, já nos ajuda bastante. A livraria e a cantina fica aberta 30 minutos antes e depois de cada palestra. Nós temos o nosso brechó e pedimos a vocês que possam doar roupas ou qualquer coisa que esteja em bom estado, que isso reverte em dinheiro para a nossa casa, para a gente poder se manter. A nossa casa é uma casa que não tem assim, isenção alguma de tributo, né, ou de taxas. Aqui nós pagamos conta de luz, de gás, de telefone, de tudo. Nós temos funcionários que são mantidos, né, na casa. Nós pagamos salários para esses funcionários. Então precisamos também de ajuda de vocês como sócio-contribuintes ou como doadores, né?
E esse brechó, ele funciona às quartas-feiras e às terças e quintas-feiras. Às quartas-feiras, das 17h30 às 19h30, e terças e quintas, das 9 ao meio-dia e de 13h30 às 16h30. Nós assistimos a gestantes, né? Então, nós, no final dessa assistência que nós damos às gestantes, nós sempre doamos um enxoval, sim. Então, a gente precisa sempre de fraldas tamanho M, roupinhas. Não precisa ser necessariamente roupinhas novas, podem ser novas e também roupinhas que estejam em bom estado. E a casa também, ela oferece vários cursos, né? Nós temos evangelioterapia, que nós temos às segundas-feiras, às quartas-feiras e aos sábados. Sábados às 15h30, segunda-feiras eu acho que é às 18h30 e às quartas-feiras às 18 horas. Todos os cursos nossos são gratuitos. Nós temos cursos online da doutrina e presencial também. Qualquer informação sobre esses cursos, vocês podem encontrar na livraria. Terminando aqui a palestra, vocês podem se informar lá. E nós vamos ter agora, para quem já estudou o Livro dos Espíritos ou esteja estudando o Livro dos Espíritos 1, o curso de passe, que nós estamos precisando de pessoas que possam nos auxiliar nos passes, tá? Quando termina as palestras, nós estamos precisando. Vai ser no dia 16 de março, num domingo. O horário vai ser de 9 horas às 11h30. Aí tem uma pausa para almoço e depois recomeça às 13 horas até às 15h30. Então, quem puder participar, a gente agradece, tá? Mas tem que, por favor, que esteja cursando ou que já tenha cursado o Livro dos Espíritos 1, pelo menos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, detalhe, muito importante, nós temos vários gatinhos aqui. Não sei o que acontece, esses gatinhos vêm para cá, todos eles adoram a casa. Só que assim, a gente mantém esses gatinhos com castração, com ração, com vacina, e isso já onera mais ainda a casa. Então precisamos que esses gatinhos ou sejam adotados, que seria o ideal, para cada um deles terem uma casinha, né? Ou que as pessoas que aqui frequentam possam também nos auxiliar com essa demanda, né, desses gastos que nós temos com esses animaizinhos. Então, por favor, quem puder ajudar, ajudem, por gentileza. E como eu já falei, né, precisamos realmente que as pessoas nos auxiliem, sendo sócio-contribuintes. E agora será... Cadê ele? Volta aqui, por favor. Eduardo vai aqui dizer 3 numerozinhos para sortear os nossos livrinhos. A casa sempre sorteia. Você quer falar os numerozinhos? De 3, de 1, acho que é 80 ou 90. 90. Então vamos... Está na perninha do lado direito de cada cadeira. 90. 87. E Regina? Mais 2. 15. Você passa na livraria e pega, tá? 33. Idade de Cristo aí, que morreu. 45. Quando morreu? 60. 70. 30. Não. Então vem você, então, por favor. 30. Você é 30? Você passa na livraria agora, tá? Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Lembrem-se, tá? A cantina funciona agora, a livraria também. E a biblioteca também. Quem quiser adquirir livro, fazer um lanchinho, por favor, tá? Obrigado, uma boa noite, vão com Deus. Tudo de bom.